bem-vindos ao Jornada Talks. Jornada Talks é o espaço para que a gente possa conversar sobre a jornada profissional de pessoas reais. Jornada profissional de pessoas reais inclui sucesso, inclui desafios, picos, vales e um monte de coisa que é quem está no dia a dia mesmo que passa. E hoje eu estou como especialista para a gente conversar sobre educação. E para mim é um grande prazer falar de educação, porque a forma de aprendizagem é essencial para que nós possamos nos adequar às novas demandas. E muitas vezes eu vejo que escolas, eu vejo que formas de ensino querem fazer da forma tradicional e alguns vão falar até ultrapassado. Por isso que hoje eu vou conversar com a Lu, ela é especialista na relação de ensino-aprendizagem, gestora de escola há mais de 15 anos, sempre buscando alto desempenho, né? Então, primeiro eu quero te agradecer, Lu, obrigado de ter topado conversar, né? Sistema de aprendizagem e educação, para mim, é um ponto que eu me encanto, porque é realmente uma forma da gente conseguir inserir as pessoas de uma forma justa no mercado de trabalho e na sociedade. Muito obrigado, Lu. Bem, bom dia, muito obrigado. Um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite, Fernando. E falar de escola, de educação, de aprendizagem, de criança, de infância, de adolescência e de futuro é o que eu mais gosto de fazer. Há anos que eu faço isso e que pratico isso, e cada vez com um olhar mais perto do aluno, mais perto do professor, e para que a gente possa mudar a história desses alunos. E vamos combinar, já estamos há 23 anos, 22 ou 23 anos no século 21, então a nossa ideia é futurice, né? A educação do futuro já chegou. Já chegou mesmo em um ponto aí para que é uma curiosidade que eu acho que é sempre bacana. A primeira vez que eu conversei com a Lu, né? A gente começou a conversar e eu sempre falo, né? Eu trabalho com desenvolvimento de pessoas, sou apaixonado por isso, né? Desenvolvimento de liderança, mas eu não venho da área de humanas. Eu sou químico de formação. Ela fala, eu também. Aí eu falei, eu fiz mestrado no IPEM. Eu trabalhei numa área que era ligada com o empenho. E eu sempre falo assim, é incrível como as pessoas se atraem no mesmo grau de vibração, né? E aí a gente começou a conversar de várias coisas e falei, não, a gente tem que realmente falar. E essa semana, eu tava comentando até um pouco antes da gente começar a gravação, né? Eu fui fazer um ponto na escola da minha filha, né? E a diretora trouxe uma fala que eu achei sensacional, né? Ela disse o seguinte: hoje, com tanto de informação, com a tecnologia que existe, cada vez mais nós, quanto escola, temos que nos preocupar com o sociocomportamental das crianças, porque a parte acadêmica é, já não é uma dificuldade de pesquisa. Agora, como elas interagem entre si, como elas se relacionam e como elas vão colocar isso em prática no dia a dia, esse sim é um grande desafio, né? E eu vejo que esse vai acabar sendo até que o tema central ou de início da nossa conversa, porque eu tenho a impressão que se eu chegasse hoje aqui, vindo de um outro planeta, eu ia ter a impressão de que nada mudou no método de ensino de muitos locais, de muitas escolas. Como você pensa isso? O que você enxerga disso? Nossa, quanta coisa interessante para a gente falar. Então vamos lá. É, Nós sabemos que durante o período histórico da humanidade, nós passamos por várias revoluções industriais. E a escola, ela sempre tentou responder ao apelo do mercado de trabalho. A gente queira ou não, essa sempre foi uma das missões da escola, não a única. Então, lógico, preparar o indivíduo para o que seria a vida dele depois que saísse da escola. E aí a gente vai lembrar que nós tivemos uma Revolução 2.0, a inglesa, que faz com que o trabalho repetitivo, mecanizado, colocasse muita gente, precisasse de muita gente para dentro das indústrias. Então a escola reproduziu isso.
Então a gente vai ter uma escola que a gente costuma chamar que é a escola da igualdade. Era tudo igual para todo mundo. Então você tinha uma única professora falando para um grupo enorme de alunos, todos enfileirados, todos uniformizados, que tocava a sirene e acabava. O conhecimento compartimentado de uma maneira que cada gavetinha era uma disciplina. Agora você fecha a cabeça do aluno da matemática porque é aula de inglês. Agora você fecha de inglês porque agora é aula de história. E assim foi. Só que o mundo, ele mudou. Então hoje nós passamos por uma revolução 3.0, 4.0, 5.0, que é a inteligência artificial, e nós continuamos com a escola lá atrás, na escola 2.0. Aquela escola de uma pedagogia transmissiva, adultocêntrica, professor no centro do processo de ensino-aprendizagem, a ideia de que o aluno não sabe nada, de que o aluno é uma folha em branco. Uma ideia até que eu acho interessante, de um professor da USP, que ele fala da ideia baldista do cérebro, né? Que os professores falam, ainda não atingiu o nível, como se o cérebro fosse um balde, né? Você atingiu o nível, subiu, não. Hoje, com tudo que se sabe de neurociência, de como as pessoas pensam, da sociedade, os antropólogos nos ajudam bastante, nós temos uma nova sociedade. Uma sociedade que, com o advento da tecnologia, nos mostra que nós temos mais de 7.000 artigos publicados diariamente, artigos científicos. Então, como que nós vamos continuar com uma escola que só faz pergunta e o aluno tem que dar resposta? Onde está a resposta? Me chama muito a atenção dessa mecanização, né? Porque eu eu sempre tive dificuldade de decorar as coisas, né? Então, eu sou o primeiro que prepara o roteiro para não seguir, né? Porque o roteiro é uma orientação, né? E essa parte de decorar nunca fez sentido, porque eu quero entender qual é a lógica, o que é que está por trás, né? E eu me impressiono, eu vou falar na minha fase de educação e provavelmente se mantém até hoje. Pouco a escola estimula o aluno a aprender a pensar, né? Então você tem lá, isso tem que ser decorado dessa forma. E você estuda tal para falar exatamente. Agora, pensar, aprender a pensar que é uma baita ginástica, são poucas as escolas que realmente ensinam, sabe? De você ir pesquisar, entender, fazer pontos de conexão, né? Porque muitas coisas são conexões e você acaba, por exemplo, estudando um negócio em matemática que você não vê uso nenhum na sua vida, então você estuda meramente por demanda, por grade curricular, que você tem aquilo, né? Quando a gente olha hoje nas empresas, nos problemas que precisamos resolver, já não são mais cartesianos. Então, me parece que faz muito mais sentido investir em aprender a pensar do que a decorar ou saber um determinado conhecimento. Agora, o que eu fico me perguntando é como fazer isso? Porque que é uma demanda ok, mas provavelmente os professores também vêm de uma época que eles foram ensinados a seguir uma cartilha e não a pensar de forma crítica mesmo. Como que a gente traz isso para o dia a dia? Vamos lá, desafio não. Fernando desafia a gente a muitas coisas. Vamos pensar de uma forma um pouco cartesiana, mas de uma outra maneira cartesiana. Vamos pensar que a formação de professores, ela sempre privilegiou alguns estágios no final da licenciatura, e o professor, com o passar do tempo, problemas burocráticos, ele passou a ser um estágio de apenas de observação. Então ele vai para uma escola e observa como que um professor dá aula. Já se sabe que isso não é suficiente para formar um professor. Eu vou fazer um paralelo com a residência médica. O médico, depois de se formar, ele vai para um hospital escola para fazer a residência pedagógica e aprender a fazer a medicina.
O que nós sabemos hoje é que o professor, como ele não tem essa residência pedagógica que a gente pode falar, ele, ao entrar na sala de aula, ele não vê como transpor o que ele aprendeu na universidade para aquelas crianças. Porque as crianças são muito pequenas e ele estudou numa universidade onde o diálogo era entre adultos e fazer pensar, mas ele não consegue transpor. Então, o que que ele faz? Ele vai procurar dentro da cabeça dele qual foi o melhor professor que ele teve. E ele vai reproduzir aquele professor, que às vezes pode estar muito ultrapassado na maneira de ensinar, mas é aquela pessoa que fez sentido para aquele professor. Então, ele vai reproduzir. E quem vai sofrer com isso? As crianças e a sociedade. Hoje, já se sabe muito sobre como as crianças aprendem. E uma frase que eu gosto muito é: se faz sentir, faz sentido. Se faz sentir, faz sentido. Então, quer dizer, você só consegue fazer com que uma criança, um adolescente aprenda uma coisa se você emocioná-lo. Então, se você não colocar emoção na sua aula, se ela não fizer sentido para você, em primeiro lugar, você não vai conseguir passar isso para o aluno. Porque nenhuma criança hoje, ainda mais com toda a disposição dele que ele tem de tecnologia, de vídeos, de filmes, muitas plataformas que ele tem à disposição. Não são todos? Não são, mas a maior parte tem, mesmo que seja uma televisão, com bastante tecnologia para dar uma aula até melhor do que a própria sua aula. Sim. Então, o que que nós precisamos colocar ali? O ser humano. É um relacionamento humano-humano. Porque, como você mesmo falou, o que tem de tecnologia, a memorização, ela não serve para muita mais coisa hoje na escola, né? Eu gosto muito de pensar. Vou dar um exemplo que eu gosto muito mesmo. Se a gente pega uma foto como a do Evolução Humana. A foto da evolução humana, você vê que vai do chimpanzé até o Homo erectus, né? Aquela foto, ela está há mais de 200 anos ilustrando livros. E se você abrir na internet, você vai vê-la. Eu não tenho como tirar aquela foto de um livro de história. Mas como que eu posso pegar aquela foto, que é um conhecimento, um saber elaborado na sociedade, que nós precisamos, historicamente elaborado, que nós precisamos passar para os alunos, mas como eu posso atualizar esse conhecimento? Pegamos aquela foto e fala para o aluno: olha, assim se deu a evolução humana e a diferença entre eles é a do cérebro. Agora, como que nós podemos... Eu quero que você olhe para essa foto que está ilustrando os livros de história há mais de 200 anos e mostre 3 preconceitos para mim aqui. E daí você vai pegar e vai perceber que ali existe um preconceito racial porque o homem mais evoluído é branco. Um preconceito de gênero porque a espécie mais evoluída é um homem, não é uma mulher. E um preconceito contra a própria ciência, porque Darwin não falou que o homem veio do macaco. Então, dessa forma, com criticidade, você pode trazer o aluno a atualizar uma imagem que vai continuar ilustrando os livros há mais de 200 anos. Nós não vamos tirar essa imagem. Ela é historicamente colocada. A função da escola hoje, ela me parece muito mais de ensinar a fazer perguntas do que de pedir respostas. Então, eu vejo que hoje, né, eu não tenho dúvida, nós precisamos ter gestores dentro da escola que vejam o professor como aquele mediador dentro da sala de aula e a escola da equidade. A tecnologia, ela permite isso, que você dê uma aula igual para todo mundo na sala de aula, para você respeitar a inclusão, para você respeitar que todo mundo tem a mesma oportunidade. Mas com a tecnologia, você pode estender uma mão remota para dar coisas diferentes para as pessoas que são diferentes. E daí você pode trabalhar com o material para aquele aluno que é de altas habilidades, para aquele aluno que tem
que adora a parte de humanas, não gosta da parte de exatas, mas você pode levar a arte, a matemática através da arte para ele, pela mão remota, pela tecnologia. E aí você faz essas conexões, né? Você trouxe um tema muito legal de pegar a imagem clássica e levar ao debate, né? Isso talvez é uma das coisas que quem lida com aula, seja professor, treinador, instrutor, tem como devolutiva para a sociedade. O que mais você acredita que o professor pode entregar para a sociedade? Vamos pensar na aula. A aula. Temos que ter aula. São muitos alunos, ninguém consegue ter aquela escola do sonho, onde todo mundo trabalha isoladamente, com projetos o tempo todo, porque isso acontece em ilhas de excelência que a gente sabe, não só no nosso país, como em outros. Mas vamos pensar na aula de hoje que nós damos e no tempo que se perde da vida do aluno. Entre 10 a 15 minutos se leva para fazer a chamada. Se você pensar em 6 ou 7 aulas por dia, em 200 dias letivos, em 12 anos, você tem 2 anos e meio perdido em chamada. Não faz sentido. Não faz sentido. Para quem é da área de exatas, olha e fala, não faz sentido. Não faz sentido. Nós estamos roubando 2 anos, mais de 2 anos da vida dos adolescentes para fazer a chamada. Aí, eu pensei numa aula metacognitiva. Então, vamos lá. Eu gostei, fala. A aula metacognitiva minha. Eu fui formada para ser professora na universidade. E me disseram que eu tinha que começar a minha aula colocando o tema da aula, introdução, né, a definição, introdução, exercício e exemplo. Exemplo e exercício, desculpa aí. Então, a gente tinha lá, vamos dar a aula, termoquímica. Então, eu vou dizer o que é a definição, que faz parte da introdução, vou dar exemplos de exercícios e vou dar exercícios para os alunos. Os alunos começaram a reclamar, porque eles não sabiam para que servia aquilo. Então, a aula mudou. Todos os materiais didáticos, todos os livros começaram a fazer uma antessala do tema, que seria a contextualização. Então, nós vamos começar a aula dizendo para o aluno para que serve aquilo que ele vai aprender. Isso chama o período de contextualização. Para as crianças, às vezes, vinha na forma de uma narrativa, de uma história, de uma imagem, e para os adolescentes vinham através de indústrias, onde se aplica aquilo que vai ser aprendido daqui a pouquinho. E melhorou, a aula melhorou, o aluno começou a entender um pouco mais para que ele ia aprender aquilo. Mas isso se mostrou muito, assim, uma ilustração, uma maquiagem apenas. Isso não mudou muito a paixão do aluno por aprender aquilo, ou fez com que ele aprendesse mais. Então, vamos à minha aula metacognitiva. O que eu desejaria, e a tecnologia permite isso, e vamos resolver o problema da chamada. Olha só, entro na aula, abro a aula contextualizando, mostrando os benefícios daquilo que nós vamos aprender. Eu quero saber, ensino. Se ele aprender, vamos dizer assim, o que é cognição? Exemplo, eu sei que 2 mais 2 são 4. Uhum. Isso é cognição. Mas eu também sei que eu sei isso. Quando eu sei que eu sei, é metacognição. Então, eu sei que 2 e 2 são 4, cognição. Eu sei que eu sei isso, metacognição. Os melhores alunos que eu tive na minha vida, eles eram metacognitivos. Eles já nasceram assim. Você não mudava, você não apagava a lousa antes dele entender. E dele falar, agora faz sentido para mim. Então, era a hora da metacognição. Qual que é a minha proposta? Temos uma apresentação, contextualização, introdução, exemplo, exercício. Faltam 15 minutos para terminar a aula. Aqueles 15 minutos da chamada inicial que você não vai fazer, professor. Você pede para todo mundo tirar o celular. E daí você vai falar, agora eu estou mandando um link para vocês com forms a respeito, com vídeo, com imagem, para ele saber se ele aprendeu aquilo que você ensinou. E aí você faz uma interação.
E você fez uma interação e você vai ter um resultado para analisar em casa, porque isso vai gerar uma planilha de Excel, onde você vai ver qual foi o aluno que entendeu ou não. Ou você pode fazer alguma coisa como o Padlet, como o Mentimeter, várias maneiras de interagir com os alunos, e você aproveitar a aula, os minutos perdidos, talvez, de uma chamada, que já vai estar registrado. Quando ele mandar para você a resposta, você já vai ter o registro que ele esteve presente na aula. Uhum. E alguém vai falar, mas acontece que na minha escola os meus alunos não têm celular e tal. Tá bom, um simples computador. Uma escola pública de periferia, um simples computador. Os alunos têm que ir rapidinho lá, passar, deixar a resposta dele e sair da aula. Só não fazemos se não queremos. Você está trazendo um negócio que é, olha que interessante, né? Você fazer essa interação e não perder tempo com algumas coisas. É uma ilusão achar que a pessoa vai manter o foco. Né? Então, quando eu vou preparar algum material para aula, treinamento, reunião, eu sempre me preocupo assim: 30 minutos tem uma quebra e muda totalmente de cenário ou de assunto para estimular e induzir o foco em outro ponto. Né? Essas interações que você coloca através do Mente ou do Forms, indiretamente você está fazendo isso, porque a hora que a criança tem que pegar o celular, tal, e faz essa quebra de estado, você já está dando uma recarga no foco dela, né? Sim, perfeito isso. Sabe que quando apareceram o Data Show e a gente tinha que foi cobrado, né? Eu trabalhava em escolas que cobravam que a sua aula usasse o Data Show, Uhum. usasse a tela, a lousa branca e tal. Naquela época, o nosso treinamento já era assim. Se a aula tiver 50 minutos, você vai deixar 5 minutos de interação e os 45 minutos você vai cobrar em 3 de 15. E Tá. nesse 3 de 15 era solicitado que nós, professores, trabalhássemos 15 minutos de uma apresentação, 15 minutos de uma fala minha com os alunos e 15 minutos de uma atividade deles. Uhum. E isso você podia inverter, a ordem era sua, era você que determinava essa ordem, mas quebrar a cada 15 minutos a atividade que você está fazendo garante isso, porque se você tiver uma aula corrida, você garante que a cada 15 minutos ele vai ter 10 de atenção total. Então você já Sensacional. garante 30 minutos de atenção. Ó, muito legal. E aí, a dúvida que surge, tá? Para mim. O quanto uma aula estruturada que garante maior interação, que garante pensamento crítico, aprender a pensar, o quanto isso pode ser benéfico para a fase adulta. Porque se eu entendo isso, tem dois motivos. Primeiro, valorizar isso no ensino de base, mas segundo, entender como fazer isso para o adulto que já está no mercado de trabalho. Né? Então, o quanto isso impacta na vida adulta, na sua opinião, e como que a gente pode romper esse status quo para a pessoa que já está no mercado de trabalho, que aprendeu a pensar e estudar da maneira, vamos dizer, mais tradicional e que agora precisa reaprender. E isso está totalmente fora do roteiro, tá? Ah, não, tudo bem, mas o que eu vou falar? Eu vou trazer um pouquinho ainda da escola e dos conceitos hoje de uma pedagogia mais participativa. E nessa pedagogia mais participativa, você não fala de uma aula que o professor vai dar para ou pelo aluno, ele vai dar com o aluno. Legal. Então, é fundamental que nós tenhamos, seja no mundo corporativo, seja na escola, começar a pensar um pouco dentro da caixa, não só fora da caixa. Porque hoje se fala, vamos ter uma palestra, vamos pensar fora da caixa, mas muitas vezes a solução dos problemas de uma empresa e de uma escola estão dentro da escola. É só você ouvir as pessoas. Eu sou especialista numa área da educação da infância, que é a abordagem de Reggio Emilia, e nessa abordagem
a gente trabalha com teorias provisórias das crianças. Você nunca fala para uma criança que ela está errada. Ela tem uma teoria. Toda criança chega na escola com um repertório sócio-histórico-cultural dela. Hoje não se fala mais para uma criança o que você vai ser quando crescer, como se ela tivesse que crescer para ser alguma coisa. Sensacional. Não, ela já é uma criança completa, de 2 anos. Sim, já é completa. De 3. Essa ideia de que, não, o segundo ano está ruim, mas o terceiro vai melhorar, você vai ver sempre lá na frente um devir. Não, é hoje e tá bom hoje. E se você não entende hoje, vamos fazer com que você entenda. Então, essa ideia da teoria provisória das crianças é você, professor, pensar que ele tem uma teoria baseado no repertório sócio-histórico-cultural dele, que ele aprendeu com a família, com o dia a dia dele, com a própria escola. E aí você vai melhorando essa ideia. Eu gostei tanto desse tema que acho que dá para levar até para o mundo corporativo. Teoria Sim. provisória, né? Inclusive dos adultos, porque uma coisa que eu sempre falo, sabe, Lu, assim, às vezes a pessoa ela não faz ou não sabe fazer, ela não faz, não porque ela não quer, só porque não sabe fazer. E aí ela cria um conceito, muitas vezes errado, ou diferente do que se precisaria, né? E isso acaba sendo uma teoria provisória, né? Eu acredito também que no mundo corporativo, muitas pessoas acreditam que o saber elaborado e acadêmico é o que faz a diferença. E às vezes um funcionário que não tem um saber elaborado e acadêmico, ele tem uma teoria provisória muito interessante sobre determinados atividades da própria empresa, que seria fantástico se ele pudesse ajudar. Não, eu adorei essa ideia de teoria provisória. E essa ideia da teoria provisória é muito bacana, porque aquela é a verdade naquele momento para o grau de conhecimento que a pessoa tem. Seja o grau de conhecimento acadêmico, seja o grau de conhecimento teórico ou da situação, porque muitas vezes você enxerga uma parte e não enxerga o todo. Isso não tem Exatamente. nada a ver com o quanto você conhece ou com a graduação que você tem, né? Quando eu te perguntei relacionado isso à criança, a segunda parte era: e como ajudar quem já está no mercado de trabalho, 40, 50, 60 anos, que aprendeu na base, e a gente sabe que a base educacional até 14 anos tem um peso gigante na formação da vida adulta, né? Como ajudar essas pessoas a reaprenderem? Porque eu acho que esse aqui acaba sendo até um ponto alto da nossa conversa, né? Que a educação da criança é importante, ok, mas a gente tem que olhar e perceber que tem uma série de pessoas profissionais que não são mais crianças porque já estão no ambiente de trabalho, que aprenderam de uma forma e hoje precisa aprender de outra. Como reaprender na fase adulta? Então, eu acredito muito, tem um empresário muito bacana no nosso país, que eu gosto muito, que é o Ricardo Sendler. E o Ricardo Sendler tem um livro que chama Você Tá Louco? E ele fala exatamente isso, né? Que ele, quando ele chama alguém para um grupo dele para uma reunião, e vamos lá, brainstorm, todo mundo tem que falar o que pensa Uhum. sobre tal, tal, tal. Aqui, quando alguém fala uma coisa e todo mundo fala, nossa, você tá louco? Aí ele quer ouvir. Legal. Porque ali foi aquele insight daquela pessoa que ela abriu a cabeça para aquilo. E a Não é? primeira coisa que toda empresa deveria fazer é: vamos sentar e vamos conversar. E cada um pode falar o que quer. Existem várias dinâmicas. A que eu mais recomendo, com textos que podem sofrer uma curadoria, é a tertúlia dialógica literária, que é uma das ferramentas mais interessantes, simples e que muda totalmente a cabeça das pessoas. Lu, eu quero te fazer um convite. Bem, hoje já está terminando, né? Segunda-feira que vem, no mesmo horário, a gente volta com Jornada Talks para falar sobre pessoas reais que tiveram uma carreira sensacional, para falar de desafio, temas relacionados sempre à jornada profissional. Mas qual é o meu convite?
eu fiquei muito interessado nessa dinâmica. Amanhã, que é terça-feira, a gente podia fazer um bate-papo, eu e você, na nossa rede social. E aí, quem está assistindo aqui pode acompanhar a gente na rede social para Vai a ser gente um falar prazer. específico da dinâmica. O que você Vai acha? ser um prazer. Um prazer. Eu acho que a tertúlia dialógica literária pode resolver a vida de muitas pessoas e de muitas empresas e escolas. Show de bola. Lu, obrigado. Eu que agradeço, foi um prazer. E para você que está assistindo aqui, esse é o primeiro episódio da segunda temporada. Eu estou muito feliz de ter retomado esse projeto. E segunda-feira que vem a gente volta com mais um convidado. Valeu!